Fala, meus amigos, professor Luciano para mais uma questão do nosso projeto, uma questão por dia, pelo menos 3 questões por semana. Tudo bem, pessoal? Então, antes de começarmos a nossa aula, antes de começarmos o nosso vídeo, a nossa resolução de questões, eu quero pedir 3 coisas. Primeiro, peço que você dê o like aí, dê o joinha no nosso vídeo, tá bom? Se inscreve no nosso canal e, por fim, compartilha o nosso vídeo para que nós possamos alcançar uma quantidade muito maior de pessoas. Pessoal, hoje eu separei uma questão sobre direito penal. Então você, meu irmão, minha irmã, que está fazendo concurso público da área policial, tem que saber penal, tá? Vamos lá. A questão fala assim, ó, sem mais delongas. Fausto foi condenado por sentença transitada em julgado. Professor, o que é uma sentença transitada em julgado? É aquela que não comporta mais a interposição de recurso, ou pela renúncia do direito de recorrer, então pela inobservância do lapso temporal para interposição do mesmo. Ou seja, uma sentença judicial, quando transita em julgado, é porque não comporta mais o reexame daquela matéria. Tudo bem? É marcada pela característica da imutabilidade. Então, aquilo que não pode mais ser mudado. Então, o Fausto foi condenado, tá bom? Por um crime que ele cometeu, ok? Em 2015, encontrando-se em cumprimento de pena de 10 anos, em 2018, ou seja, 3 anos depois, entrou em vigor uma lei que não mais considera como crime a conduta que levou Fausto à prisão. Pessoal, vamos lá. Como é que chama essa lei que efetivamente não considera mais crime a conduta de Fausto? Essa lei é chamada de abolício criminis. Olha só, abolício criminis. Professor, o que é um abolício criminis? Abolício crime nada mais é do que uma lei mais benéfica que não mais considera como ilícito aquela conduta que outrora era praticada. Ou seja, uma lei penal mais benéfica. Pessoal, existe um princípio muito bacana que chama-se, ó, é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ora, pessoal, abolício criminis é um tipo de lei penal, mais benéfica. Ou seja, a lei penal, quando ela é mais benéfica, ela pode ser aplicada de maneira retroativa, ou seja, alcançando fatos anteriores à sua vigência. Minha gente, olha só, nesse caso o Código Penal vai falar pra gente que a lei que posteriormente não considera mais considerado aquele tipo penal como crime, né? Ela tem que fazer cessar todos os efeitos da sentença judicial, ainda que transitada em julgado, tá bom? Porém, eu quero que vocês entendam o seguinte, olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte para que nós possamos resolver a questão. Vamos lá, eu quero colocar para vocês aqui algumas considerações. A primeira, lembrar que a lei penal mais benéfica, ou seja, a lei penal, olha só, a lei penal quando mais benéfica, ela retroage, tá? Ela retroage. Ou seja, aplica-se a fatos anteriores à sua vigência, beleza? Leis penais mais benéficas, eu tenho basicamente 2 tipos de leis penais que são benéficas. A primeira, a abolício criminis, tudo bem? Abolício criminis, ou seja, aquela nova lei que não considera mais crime o que era considerado crime, como aconteceu com o nosso amigo Fausto, tá certo? E também uma novácio legis imelius, tá? Professor, o que é uma novácio legis imelius? É uma nova lei melhor, como por exemplo a nova lei posteriormente que vem e abranda, por exemplo, uma pena. Se a pena era de 10 anos, ela diminui para 5. Então, nesses 2 casos aqui, pelo fato de serem considerados leis penais mais benéficas, elas vão retroagir, ou seja, elas vão alcançar fatos pretéritos à sua vigência. Maravilha. Pessoal, a pergunta é, nesse caso em que Fausto foi beneficiado por uma lei penal mais benéfica, será que se aplica ao fato anterior à sua vigência? Aplica-se, tá bom? Então, com isso, nós conseguimos resolver a questão. Vamos às questões? Olha só, a letra A, vamos lá. O artigo 2º, antes de fazer a questão, tem um artigo 2º. Eu acho importante fazer a leitura desse artigo. Vem comigo. Ninguém pode ser considerado punido pelo fato que lei posterior deixa de considerar crime. Como é que chama isso? Abolício criminis, né?
em virtude dela a execução de seus efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, cessa, acaba os efeitos penais. Observação importante, os efeitos civis continuam, ou seja, a obrigação de indenizar, ela continua, tá bom? Porque só cessa os efeitos penais. Aí vem o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal que fala assim, ó, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ou seja, pelo fato de ser uma abolício crime de uma lei mais benéfica, ela retroage, ou seja, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. Ou seja, pessoal, o Fausto ele vai ser beneficiado e ele tem que ser desencarcerado imediatamente, porque eu estou diante de uma causa de extinção da punibilidade, tá bom? Vamos lá para a questão? A questão fala o quê, ó? Letra A. A letra A fala assim, ó, será beneficiado pela nova lei penal, pois retroage. Bingo! Gabarito da questão. Será beneficiado Fausto pela nova lei, ou seja, a lei que desconsiderou aquele fato como crime, que não considera mais, tá? Pois a lei penal retroage, beleza, gabarito da questão. A letra B eu já tiro porque está dizendo que não será beneficiado Fausto, tá bom? A letra C, será beneficiado pela nova lei apenas se esta favorecer ao menos 10 condenados. Nada a ver porque eu tenho o que chamamos de individualização da pena, mas isso é papo para outro momento, tá bom? Letra D, não será beneficiado, eu já tiro, e letra E, não será beneficiado. Gabarito da questão, letra A de aprovado, beleza? Então, em suma, lembrar que a lei penal ela vai retroagir quando for mais benéfica. Exemplo, professor, de leis penais mais benéficas: abolício criminis, novatio legis e melius, tá bom? Ou seja, a nova lei que vai abrandar a pena, por exemplo. Essas leis, elas são aplicadas de maneira retroativa porque elas são mais benéficas. E no caso de abolício criminis, mesmo que transitando em julgado, cessa-se imediatamente todos os efeitos penais. Cuidado que permanecem os efeitos civis, beleza? Minha gente, então essa foi mais uma dica, fica ligado, estuda que a sua vida vai mudar, estuda que você vai conseguir ser aprovado no concurso público, tá bom? Mais uma vez, obrigado, eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo e compartilhem para que nós possamos alcançar uma quantidade muito maior de pessoas. Valeu, gente, um abraço, beijo no coração, amanhã eu volto com mais uma dica no nosso projeto Uma Questão por Dia.